Olá, alunos, tudo bem com vocês? Dando continuidade aí às nossas aulas. Essa aula aqui, ela vai ser um pouquinho diferente do que as aulas que eu estava gravando para vocês, tá? Dando continuidade aí aos conteúdos do nosso livro. Nessa aula, nós vamos trabalhar, então, medidas e pesquisas estatísticas, tá? Eu elaborei uma atividade para vocês, que é a atividade 6. Alguns pegaram na escola, outros no Classroom. E aí, pensando nas dificuldades que vocês têm em assistir os vídeos, o tempo também, né? Que vocês têm aí muitas atividades a serem feitas, vocês têm muitas matérias, né, para estar vendo. Então, eu resolvi fazer essa aula em cima da atividade, tá bom? Eu vou passar aqui para vocês todos os exercícios que tá aí na atividade 6. O 1, o 2, o 3, o 4, acho que tem até 7, deixa eu até dar uma olhadinha aqui. Eu fiz até 5, né? Então, tem 5 exercícios aí nessa atividade 6. Então, nós vamos trabalhar aqui os 5 exercícios. Começando, então, com o exercício 1, o que eu vou fazer com vocês? Ó, eu coloquei aqui o exercício, o mesmo que eu coloquei aí na atividade. A única coisa que eu mudei são os valores, tá? Então, os números sempre vai estar mudando para que vocês fazem aí a atividade, tá? Mas aí, seguindo passo a passo do jeitinho que eu fizer aí, acredito que vocês vão conseguir fazer essa atividade. Tá bem facinho e qualquer dúvida que vocês tiverem, professora, eu não entendi, me avisa que eu explico novamente, tá bom? Então, vamos começar. Na atividade 6, no exercício 1, tá dizendo lá: o quadro a seguir mostra o número de alunos matriculados nos períodos da manhã, tarde e noite em uma escola de línguas. Então, eu tenho aqui o período, que é manhã, tarde e noite, e tem o curso, inglês e alemão. E aí, eu tenho aqui a quantidade de alunos que frequentam aí essas aulas. Aí tá dizendo lá, calcule a média de alunos matriculados, A, por curso e B, por período. Então, neste caso, o que nós estamos trabalhando? A média que eu tenho. Eu preciso trabalhar a média dos alunos que eu tenho matriculados. Como que nós trabalhamos com isso? Então, é bem simples e bem fácil. Neste caso aqui, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que somar a quantidade de alunos que eu tenho e vou dividir por os períodos. Então, vamos fazer aqui e vocês vão poder entender um pouquinho melhor. Então, aqui, ó, na letra A, ele está dizendo que ele quer saber por curso. Então, eu tenho lá o curso de inglês e tenho o curso de alemão. Então, eu vou colocar aqui, ó. Se é por curso, então eu vou ter que fazer duas continhas, né, ó. Então, eu quero o de inglês e aí eu quero o de alemão, o curso de alemão. Então, vamos lá. Como que eu vou fazer, então, a minha média neste caso? Então, eu vou fazer por curso. Vamos fazer aqui inglês primeiro. Então, eu tenho aqui um total de 15 alunos na parte da manhã, 16 à tarde e 14 à noite. O que eu faço? Como eu estou pedindo por curso, então eu vou pegar o total de alunos que eu tenho neste curso de inglês. E aí é só somar 15 mais 16 mais 14. E aí eu tenho que 45. Então, eu tenho aqui, ó, 45. Eu vou até fazer aqui no cantinho, depois eu apago, tá? Que eu tô com um pouco espaço aqui, ó. 45. Então, eu tenho um total de alunos, ó, 15 mais 16 mais 14 dá 45. E aí, para mim poder saber qual é a média desses 45 alunos, eu vou fazer o quê, ó? Eu vou dividir por 3, porque eu tenho 3 períodos, não tenho, ó, manhã, tarde e noite. Então, eu vou dividir por 3. Então, fazendo essas continhas, 45 dividido por 3 é igual a 15. Então, a minha média de alunos que eu tenho para o curso de inglês é 15. Agora, eu vou fazer a mesma coisa com os alunos alemão. Deixa eu pegar aqui meu apagador. Então, vamos lá. Eu vou apagar aqui que eu tô com pouco espaço.
Nós vamos fazer a mesma coisa. Então, eu quero saber a minha média que eu tenho aqui de alunos no meu curso de alemão. Então, eu sei que eu tenho 21 alunos na manhã, 20 à tarde, 25 à noite. Então, somando isso daqui, deixa eu colocar meu apagador aqui. Então, somando 21 mais 20 mais 25, eu tenho que é 66. E aí, eu vou fazer o quê? 66, eu vou dividir por quanto? Por 3, porque eu tenho 3 períodos, né? Manhã, tarde e noite. Então, eu vou dividir por 3. E aí, fazendo essa continha, 66 dividido por 3, eu tenho que é 22. Então, a minha média de alunos que frequentam o curso de alemão, eu tenho que é 22, tá? Agora, o que eu tenho agora? Nós vamos fazer a letra B. Nós vamos fazer o quê, ó? Por período. Deixa eu só... Eu vou fazer assim, ó, para poder dar uma separada. Neste caso, eu quero saber o quê, ó? Por período. Então, eu tenho o quê, ó? Eu tenho alunos no período da manhã, eu tenho o quê, ó? 15 e 21 alunos. Eu tenho um total de quanto aqui, ó? 15 mais 21 dá 36. Então, eu tenho um total de 36 alunos e eu vou fazer o quê? Então, eu vou dividir por 2. Porque eu tenho 2 turmas no período da manhã. E aí, fazendo a continha, eu tenho que 36 dividido por 2 é 18. Então, eu vou apagar aqui. Se vocês precisarem dessas informações aqui, vocês... voltam aí o vídeo, tá? Porque eu tô com pouco espaço aqui, ó. Então, vamos lá. Eu só vou reescrever aqui pra gente continuar ali, tá bom? Vou colocar aqui, ó, letra B por período, né? Que nós estamos trabalhando agora. Então, vamos lá. Por período. Então, eu quero saber o período da manhã. Eu quero saber o período da tarde. E eu quero saber também o período da noite. Então, vou apagar aqui, que eu já reescrevi essas informações ali. Então, tá lá. Nós acabamos de fazer, então, o período da manhã, que eu peguei o meu total de alunos, no período da manhã, que é 15 mais 21, eu tenho 18. Perdão, 15 mais 21 eu tenho 36. E vou dividir pelo meu total de cursos que eu tenho, né, no período da manhã. 2 cursos. Então, 36 dividido por 2 dá 18. Então, agora aqui eu tenho, no período da manhã, 18 alunos. Eu tenho uma média aí de 18 alunos no período da manhã. E agora, e à tarde? Eu vou fazer o mesmo procedimento, ó. O que eu vou fazer aqui? Agora, no período da tarde, eu tenho 16 mais 20, 36. Aí, ó, vai dar o mesmo resultado. Porque, ó, 36 alunos no período da tarde, eu vou dividir por 2 cursos, que eu tenho, que é o meu total de cursos, que vai dar também 18. E aí, eu tenho, então, que à tarde também, a minha média de alunos que frequentam, então, os cursos é 18. Opa. E agora à noite? Como que eu vou fazer da noite? Vamos fazer a mesma coisa. Eu vou apagar aqui. E aí, deixa eu passar um pouquinho para cá e fica mais fácil para mim escrever. Então, vamos lá. À noite eu tenho 14 alunos mais 25, ó. Então, eu tenho um total de 39 alunos. E aí, o que eu vou fazer? Eu vou dividir por 2 cursos que eu tenho. 2 cursos. E aí, fazendo as continhas, que 39 dividido por 2, eu tenho que 19,5. Então, agora, no meu período da noite, eu tenho 19,5 alunos matriculados. Então, é uma média que eu tenho de alunos que estuda à noite. É bem facinho calcular isso aqui. Nós vamos fazer aí mais exercícios sobre isso. Vocês
Se ficou alguma dúvida, vocês vão entender um pouquinho melhor nos outros exercícios, tá bom? Vamos para o exercício 2. No exercício 2, nós temos lá: considere os resultados abaixo o QI, que é o quociente de inteligência, de 5 alunos do 7º ano. Então, eu tenho aqui, ó, 5 alunos do 7º ano, vou até colocar aqui, ó, primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto aluno, tá? Então, eu tenho aqui, ó, um total de 5 alunos, e aí cada aluno, ele teve aí um resultado do seu QI. A pergunta é: calcule a média do QI dos alunos. Então, para mim calcular a média de todos esses meus QIs, o que eu tenho que fazer? Eu vou somar todos os que eu tenho aqui, ó. Eu vou fazer 20 mais 15 mais 5 mais 25 mais 20. E aí, fazendo as continhas, 20, 40, 60, eu tenho aqui um total de 85 que eu tenho aqui de QI. Só que ele quer saber a média. Então, para mim poder saber a média, eu vou pegar o meu total que eu tenho, que é 85, e vou dividir por 5 alunos, que é o total de alunos que eu tenho. E aí, fazendo as continhas, 85 dividido por 5, eu tenho igual a 17. Então, 17 é a minha média de QI dos meus alunos do 7º ano. Então, tá facinho essa também, né? Vamos para a próxima questão. Agora, no exercício 3, eu tenho lá: os resultados baseados em uma escala de ansiedade para uma amostra de 6 sujeitos são... Então, eu tenho aqui os valores 10, 12, 8, 6, 4, 2. Então, eu tenho 6 sujeitos, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ele está pedindo: determine a medida de tendência central. Média. Então, quer dizer o quê? A minha medida é minha média. Então, eu preciso saber a minha média aí de pessoas, de sujeitos, né? Que estão com ansiedade. Então, para fazer isso, nós vamos fazer o mesmo procedimento que fizemos aí no exercício anterior. Eu vou pegar todos os meus resultados que eu tenho, eu vou somar. Então, eu tenho aqui que 10 mais 12 mais 8 mais 6 mais 4 mais 2. E aí, fazendo as continhas, 10, 20, 30, 42. Então, eu tenho aqui um total de 42 sujeitos. E aí, eu preciso saber o quê? Qual é a média, então, de pessoas que eu tenho com ansiedade. E aí, o que eu faço? Eu pego o meu total, que é 42, e vou fazer o quê? Vou dividir por 6, porque peguei aí 6 sujeitos, né? E aí, fazendo 42 dividido por 6, eu tenho 7. Então, aqui, neste caso, a minha média é 7, dentro aí desses resultados que eu tenho de pessoas aí com ansiedade, tá bom? Esse aqui também é bem facinho, né? Agora, vamos para o próximo exercício. Nesse exercício, nós temos aqui o exercício 4, tá dizendo lá: 3 alunos X, Y e Z estão matriculados em um curso de inglês. Para avaliar esses alunos, o professor optou por fazer 5 provas. Para que seja aprovado neste curso, o aluno deverá ter a média aritmética das notas das 5 provas maior ou igual a 6. Então, para ele ser aprovado, esses alunos, eles têm que ter aí uma nota igual ou maior que 6. Então, eu tenho aqui numa tabela, aluno X, Y e Z. Eu tenho aqui a primeira prova, a segunda, a terceira, a quarta e quinta prova. E aqui são os valores que eles tiraram em cada prova, tá? Com base nos dados da tabela, ficarão reprovados quais alunos, né? Então, essa é a pergunta. Eu tenho a letra A e a letra B,
Na atividade de vocês tem até a letra E, e aí vocês fazem aí, tá? Que a professora não vai fazer todos para não ficar muito longo o vídeo. Então, na questão A, apenas ele quer saber, apenas o aluno X, ele foi reprovado ou ele foi aprovado? Para que eu consiga encontrar, então, esse resultado, o que eu faço? Eu vou pegar o aluno X, ele tem, na primeira prova ele tirou 10, então eu vou somar com a segunda prova que ele tirou 5, a terceira 3, a quarta 4 e a quinta 5. E aí, somando aqui, eu tenho que 10, 24, 27. Então, eu tenho aqui um total aí de 27 pontos que ele tirou nas 5 provas que ele fez. Então, como que eu vou saber a minha média desse aluno? Eu vou fazer o quê? Eu vou fazer 27 dividido por 5 provas, que foi o meu total de provas que ele fez. E aí, fazendo a continha, eu tenho que 27 dividido por 5, eu tenho 5,4. Então, esse aluno, ele teve uma média aí de 5,4 de média. E aí, esse aluno, ele foi aprovado ou reprovado? Esse aluno, ele foi reprovado. Por quê? Porque para ser aprovado tem que ter uma nota igual ou maior que 6 e 5,4 é menor que 6. Então, esse aluno X, ele foi reprovado. Já na questão B, ele está dizendo lá, ó, apenas os alunos Y e Z. Vamos fazer? Então, a gente vai ter que fazer os dois, tá? Vamos começar por Y. Então, eu tenho aqui, eu vou fazer 8 mais 5, vou colocar aqui, ó, o aluno Y. Vou colocar 8 mais 5 mais 2 mais 5 mais 10. Então, eu tenho aqui um total de 10, 20, 30. Então, ele teve aqui, o aluno Y teve 30 pontos, né? O que eu vou fazer agora? Eu vou pegar esse 30, vou dar continuidade aqui, tá? Ó. Então, eu vou pegar o quê? 30 e vou dividir pela quantidade de provas que ele fez, que foi 5. E aí, fazendo aqui que 30 dividido por 5, eu tenho 6. E aí, ó, o aluno Y, ele fazendo as 5 provas, e aí somando todas as notas, e aí dividido por 5, ele teve aí uma média de 6. E aí, esse aluno, ele passou? Passou, né? Porque ele tirou nota 6, 6 ou igual a 6 ou maior que 6 já é aprovado. Então, esse aluno Y, ele foi aprovado. Agora, vamos ver o meu aluno Z? Então, eu tenho aqui o meu aluno Z. O meu aluno Z, ele tirou 10, mais 6, mais 10, mais 10, mais 9. Vou fazer assim para dar uma separada aqui, tá? Pronto. Então, o meu aluno Z, ele tirou 10, mais 10, mais 10, mais 9, mais 6. Eu tenho que 10, 20, 30, 45. Então, eu tenho aqui um total de 45. E aí, eu vou pegar o 45, que foi o meu total, e vou dividir por 5, que foi a quantidade de provas que ele fez. Então, 45 dividido por 5, eu tenho 9. Então, esse meu aluno Z, ele tirou 9 de média. E aí, ele com certeza foi aprovado, porque foi maior que 6. É bem facinho, tá? Fazer esses. Lá vai ter até a letra E e vocês fazem sozinho, tá bom? Vamos para a próxima questão. Agora, para finalizar essa atividade, aqui eu trouxe o exercício 5. E eu vou pedir para vocês fazerem o seguinte detalhe. Na atividade de vocês, não apareceu essa tabela aqui, ó. Tá vendo, ó? Essas informações aqui, ó. Não foi aí na atividade de vocês, tá? Na hora que eu enviei, essa parte da tabela não foi junto. Então, eu vou pedir que vocês escrevam, tá? Do mesmo jeitinho que eu coloquei aqui, aí no trabalho de vocês. Porque sem essas informações aqui não tem como vocês chegarem na resposta correta, tá bom? Então, a pergunta tá lá.
em uma seletiva para a final dos 100 metros livres de natação numa Olimpíada, os atletas em suas respectivas raias obtiveram os seguintes tempos. Então, aqui tem a raia 1, 2 até a 8 e os tempos. E aqui tem os tempos de cada raia, tá? Aí a pergunta é, a mediana dos tempos apresentados no quadro é... Então, eu tenho aqui alguns valores, tá? De opções. Eu vou deixar, então, vocês fazerem esse exercício sozinho. E acredito que vocês já aprenderam como que faz aí. Então, vocês fazem esse exercício aí e coloca a resposta aqui correta, tá? Na letra aqui correspondente, tá bom? Então, eu encerro aqui as nossas aulas dessa atividade 5. Qualquer dúvida que ficar, professora, não entendi algum exercício, explica novamente, me avisa pelo WhatsApp, que aí a professora tenta aí encontrar uma outra maneira, uma outra forma de ajudar vocês, tá bom? Então, até os próximos vídeos, que nós vamos aí entrar com a próxima aí, que é a atividade 7, tá bom? Então, um beijo, tchau, até a próxima aula.